Existem por aí várias hipóteses sobre qual é a origem do tarô. Tem gente que fala que ele veio dos ciganos. Algumas pessoas dizem que ele veio do Egito Antigo. E existem ainda aquelas que falam que o tarô veio da Atlântida. Mas qual dessas hipóteses é a verdadeira, ou pelo menos está mais perto de ser a verdadeira? É isso que eu vou te contar agora, nessa minha aula, que eu chamei de Uma Breve História do Tarô. Vocês realmente acharam que ia ficar de fora dessa? O nome do canal é Crônicas de um Fauno, gente, não é Crônicas de um Victor. E a propósito, o Victor não vai conseguir dar essa aula sozinho. Ele vai precisar da minha ajuda. E eu quero começar dizendo o seguinte: vocês, humanos, têm uma mania detestável de querer colocar as coisas numa caixinha de verdades absolutas, assuntos encerrados que não tem nada para se descobrir. A história do tarô não é assim. Tudo que se sabe até hoje sobre isso são mais especulações, os documentos estão sendo descobertos ainda. Então não suba no pedestal só porque você sabe um pouquinho de história do tarô, não se ache superior aos outros tarólogos. Tudo que você sabe sobre esse assunto pode mudar do dia para a noite. Combinado? Boa aula! Bom, antes da gente começar a falar da história do tarô propriamente dita, é muito importante a gente definir o que é tarô, ou pelo menos, nos tempos modernos, o que a gente chama de tarô. Popularmente, é muito comum as pessoas chamarem de tarô qualquer tipo de conjunto de cartas que são usadas como oráculo, ou seja, para fazer previsões de futuro, ou para receber mensagens do mundo espiritual, coisas do tipo. Vocês provavelmente já ouviram termos como o tarô cigano ou o tarô dos anjos. E eu preciso contar para vocês que, por mais maravilhosos que esses baralhos sejam, e eles têm o seu lugar na história da cartomancia, esses baralhos não são propriamente tarô. O tarô ele tem uma estrutura muito específica. E eu vou mostrar para vocês agora como que é essa estrutura. Vem comigo! Um baralho de tarô é composto por 78 cartas no total, sendo que dessas 78 cartas, 22 são conhecidas como arcanos maiores e 56 como arcanos menores. E dessas 56, existe uma outra subdivisão, que são os arcanos menores numerados e os arcanos da corte. Os arcanos maiores são mais conhecidos da população em geral. Por exemplo, quem nunca viu em algum filme, quando aparece uma cigana, a carta da morte, tão temida, ou a carta do sol, tão adorada por todas? A morte, o sol, a lua, a estrela, o louco, a imperatriz, o imperador, são alguns exemplos dos arcanos maiores. Já os arcanos menores são aquelas cartas que a gente reconhece facilmente por pertencerem àqueles naipes que a gente conhece do baralho de jogar pôquer, jogar canastra, jogar truco. Os arcanos menores são divididos então em 4 naipes, que são os conhecidíssimos naipes de espadas, copas, paus e ouros. Sendo que cada naipe tem 14 cartas. As cartas numeradas, que vão de As até 10, e as cartas da corte, que são 4 para cada naipe. As cartas da corte, tradicionalmente, são conhecidas como pajens, cavaleiros, rainhas e reis. Vamos fazer agora uma matemática básica, então, só para fixar? 22 arcanos maiores, 40 arcanos menores que vão de As até 10, e mais 16 arcanos da corte, 4 para cada um dos 4 naipes. Agora soma tudo. Quanto dá? Quanto dá? Exatamente 78 cartas. Então, mais uma vez, sem desmerecer nenhum outro tipo de oráculo de cartas.
Mas o que a gente chama de forma mais correta, se eu posso usar esse termo, de tarô, são baralhos que têm essas 78 cartas. Existem alguns tarôs mais modernos que acrescentam uma carta ou outra, de acordo com o capricho do artista que criou aquele deck. Mas a estrutura de 78 cartas com 22 arcanos maiores e 56 menores continua presente ali. Bom, agora que a gente já está conversado sobre o que modernamente a gente chama de um deck de tarô e qual é a estrutura desse conjunto de cartas, a gente pode começar a falar da história. Só que, antes de começar a falar, eu quero fazer um pequeno jogo aqui. Vamos ver se vocês são bons de quiz. Qual dessas 3 opções você acredita que é a correta? Letra A, o tarô veio dos ciganos. Letra B, o tarô veio dos egípcios. Ou letra C, o tarô veio da Atlântida. A verdade, galera, é que, pelo menos de acordo com aquilo que a gente tem documentado na história do tarô, não veio de nenhum desses 3 lugares. Tudo indica que o tarô tenha surgido na Itália, lá por volta do ano de 1400, mais especificamente no norte da Itália, onde hoje é a cidade de Milão. Lá existia uma família muito influente, a família dos duques de Milão, conhecida como Visconti Sforza, que foi a união das famílias Visconti e Sforza. Um dos tarôs mais antigos que foi encontrado nessas buscas para encontrar a origem do tarô data mais ou menos do ano de 1440 e se chama Tarô Visconti di Modrone. Esse tarô foi inteiramente pintado à mão, uma obra de arte extremamente luxuosa, usando até ouro na pintura, e foi encomendada pela família Visconti Sforza, muito provavelmente para a ocasião do casamento de Francesco e Bianca Maria. O que faz os pesquisadores atribuírem a encomenda desse tarô à família Visconti Sforza é o fato de que em vários arcanos, como por exemplo, no arcano Amor, hoje conhecido como Os Enamorados, a gente encontra os brasões das 2 famílias. Repara no toldo, que está acima do casal de apaixonados nesse arcano. Outra peculiaridade desse tarô é que, ao invés de 78 cartas, ele teria 89 cartas. Eu digo teria porque ele não foi encontrado em sua totalidade pelos pesquisadores. Algumas cartas desapareceram ao longo do tempo. Mas as que foram encontradas dão indícios de que o jogo era um pouco maior do que o jogo de 78 cartas que virou padrão. Esse tarô Visconti di Modrone teria 25 arcanos maiores, e nos arcanos da corte, ao invés de ter somente 4 figuras da corte para cada naipe, tinha 6. Porque a corte desse tarô era composta da figura do pajem masculino e do pajem feminino, do cavaleiro masculino e do cavaleiro feminino, e da rainha e do rei. Então todas as figuras da corte desse tarô Visconti di Modrone tinham seu contraponto masculino e feminino. Além do tarô Visconti di Modrone, a família Visconti Sforza encomendou vários outros tarôs. E esse que eu vou falar agora ficou conhecido simplesmente como tarô Visconti Sforza mesmo. Ele é bem parecido com o nosso Visconti di Modrone, mas foi pintado 20 anos depois. Só que as semelhanças não são mera coincidência. As cartas foram pintadas pelo mesmo artista, o Bonifácio Bembo. E uma coisa muito interessante de ser notada sobre esse tarô em específico é que quase a totalidade de suas cartas foram encontradas.
Então a gente tem, a partir desse tarô, a noção de que essa estrutura de 78 cartas começa a se consolidar aos poucos. O Victor fica aí ostentando esses tarôs antigos que ele tem, mas o que ele não conta é que, obviamente, esses tarôs não são os originais. Eles são réplicas daqueles que estão nos museus agora. Quando tiveram a ideia de fazer edições modernas para vender desses tarôs antigos, os editores se depararam com o seguinte problema: tinha carta faltando, nem todas foram encontradas. Dá uma boa olhada nessas duas que estão aqui atrás de mim na tela: a Torre e o Diabo, do tarô Visconti Sforza. Essas duas cartas estão entre aquelas que nunca foram encontradas. Então, como é que elas estão aí? Os artistas responsáveis pela restauração refizeram essas cartas, tendo como inspiração o estilo daquelas que foram encontradas. Então, se você comparar essas duas com as demais, você provavelmente não vai reparar em nenhuma diferença. Vai achar que realmente se trata das originais. E uma coisa muito interessante: o Arcano do Diabo não foi encontrado em nenhum desses tarôs antigos. Engraçado, né? Intrigante. Parece que era um tabu desenhar essa figura. Outro tarô muito interessante do século XV é conhecido como Sola Busca. Nesse caso, todas as 78 cartas chegaram para a gente, mostrando claramente a estrutura de 22 arcanos maiores e 56 menores. Entretanto, tem duas curiosidades sobre esse tarô. A primeira delas é que os arcanos maiores contidos nesse tarô fogem completamente daqueles que a gente conhece hoje. Eles não tinham nada a ver com a estrela, com a imperatriz, com a morte, a torre e o eremita. Eram outras figuras. Em geral, figuras importantes do ponto de vista da história da Itália ou pessoas proeminentes naquela época. Também retratados nesse tarô havia algumas figuras históricas, por exemplo, Helena de Troia, como a Rainha de Ouros, e Alexandre o Grande, como o Rei de Espadas. O segundo detalhe marcante nesse tarô vale a pena você memorizar. Vale a pena ter aí bem guardadinho na sua cabeça, porque é uma informação que contradiz algo que é muito propagado por aí no mundo do tarô. Esse tarô, do final do século XV, já traz nos arcanos menores cenas ilustradas, diferente dos outros tarôs até então, em que os arcanos menores traziam, por exemplo, para o 5 de copas, 5 taças, para o 3 de espadas, 3 espadas, para o 6 de ouros, 6 moedas, e assim consecutivamente. O Sola Busca traz essa inovação dos arcanos menores com cenas um pouco mais elaboradas. E como eu falei, é importante você guardar essa informação, porque você vai precisar dela mais para frente nessa aula. Além do surgimento do tarô, o século XV traz uma invenção de peso para a humanidade: a invenção da imprensa, por Gutenberg. Com a invenção da imprensa foi possível produzir tarô e qualquer tipo de baralho em larga escala, usando materiais mais baratos. Então, esses primeiros tarôs que a gente viu, pintados à mão, não eram para o uso da população em geral. Era exclusividade da nobreza, que podia pagar por esses decks luxuosos. Quando a imprensa veio, o tarô começou a se popularizar.
E daí, dando um considerável salto no tempo, a gente tem a transferência do centro de produção dos tarôs do norte da Itália, lá onde corresponde a Milão, para o sul da França. E uma cidade em particular fica muito conhecida pela produção de tarô. Essa cidade se chama Marsella. Foi durante os séculos XVI e XVII que o tarô começou a se padronizar de fato, em torno dessa estrutura que a gente conhece hoje, dos 22 arcanos maiores e 56 menores. E não só isso. A ordem dos arcanos começou a ficar também mais estabelecida, considerando o mago como arcano número 1, a sacerdotisa como número 2 e assim consecutivamente. O louco sendo o arcano sem número, hoje, modernamente, número 0 ou 22 para algumas pessoas, e o arcano da morte para o tarô de Marsella era o arcano sem nome. Gente, não é possível. Parece que esse senhor PhD em tarô, professor Victor Faro, que se acha especialista, também está achando que vocês são, né? Porque afinal, ele não contou para vocês qual é a ordem dos arcanos maiores. Mas podem ficar tranquilos, que eu vou contar isso para vocês agora. Só que do meu jeito, com música. Mas é necessário ressaltar aqui que quando eu falo em tarô de Marsella, eu não estou falando em um tarô só específico. Esse termo, tarô de Marsella, acaba colocando no mesmo saco todos os tarôs que foram produzidos na cidade de Marsella naquela época. Esse termo acaba abrangendo também tarôs que não necessariamente foram produzidos em Marsella, que podem ter sido produzidos em outras cidades da França, como Paris, mas seguindo mais ou menos a mesma estrutura dos tarôs produzidos em Marsella. E não existia um padrão absoluto, existia um conceito, digamos assim, existia uma estrutura que era seguida, mas com algumas liberdades em alguns momentos. As cartas produzidas ali em Marsella não eram idênticas de uma casa produtora para outra casa produtora de cartas. Existiam diferenças nas cores, no traçado. O que não mudava muito era essa questão da estrutura da quantidade de cartas, arcanos maiores e menores, e a sequência dos arcanos maiores que foi se estabelecendo com o passar do tempo. E se você for uma pessoa sagaz, você deve ter reparado que nos tarôs que eu mostrei anteriormente, lá da família Visconti Sforza, não existiam números nos arcanos maiores. Curioso, né? O tarô não nasceu pronto, o tarô foi se desenvolvendo para se tornar aquilo que a gente conhece hoje. E agora então que a gente chegou nessa etapa da aula, que a gente falou do tarô de Marsella, desse momento histórico em que o tarô começa a se cristalizar, acho que vale a pena falar brevemente sobre a origem da palavra tarô. A suspeita é de que tarô venha do italiano arcaico tarocchi. E grosso modo, sendo bem simplista, e correndo até o risco de ser um pouco vulgar com o uso da palavra, quer dizer tolice, bobagem,
no sentido de ser uma grande brincadeira, algo usado para passar o tempo, nada muito sério, nada muito solene. E, pasmem, o tarô ele não surge associado imediatamente com práticas oraculares, com práticas ocultistas ou esotéricas. O tarô surge como obra de arte, a gente viu lá, nos tarôs da família Visconti Sforza, e também como jogo, como algo lúdico, algo para se brincar. Quando os tarôs são produzidos na cidade de Marsella, eles não têm ainda claramente a função oracular. Tanto que existem lugares no interior da França em que se usa o tarô para jogar. E o tipo de jogo que se jogava com essas cartas de tarô é bem parecido com o famoso jogo de bridge. Contar um segredo para você. Essa aula não é filme da Marvel, mas ela tem uma cena pós-créditos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a jogar tarot com as suas cartas de tarô. Fica ligado! Essa informação é bem curiosa, né? A gente acha, geralmente, que o tarô já nasceu como ferramenta esotérica, ocultista e oracular. E, bom, pelo menos pelos registros históricos que a gente tem, não foi bem assim. Mas então, quando foi que começou a se discutir a possibilidade de usar o tarô como oráculo? Vamos ver isso agora. Bom, se especula que foi lá no comecinho do século XVIII, ou seja, 1700 e pouco, que se começou a falar sobre a possibilidade de usar o tarô como oráculo. Mas existe uma figura que foi muito importante para isso, que surgiu na segunda metade do século XVIII, chamada Antoine Cour de Gébelin, um homem francês que com certeza tinha uma feição muito grande por esoterismo e ocultismo. Antoine escreveu uma espécie de enciclopédia chamada Monde Primitif, ou traduzindo do francês, Mundo Primitivo. E dentro de um desses volumes existe um tratado sobre tarô, no qual ele descreve todas as 22 cartas dos arcanos maiores. Antoine descreve o primeiro contato que ele teve com as cartas de tarô da seguinte maneira. Ele visita uma amiga que joga tarô, e assim que ela joga para ele, ele se pega observando todos aqueles símbolos e, imediatamente, ele percebe que tudo aquilo ali tinha origem no Egito. Para ele, naquele momento, não tinha nenhuma sombra de dúvida. O tarô vinha do Egito. E é muito atribuído a ele, então, o fato de que as pessoas continuam contando essa história, de que a origem do tarô é egípcia. Muito embora Cour de Gébelin tenha feito isso muito mais por convicção do que por ter provas a respeito. Outro francês que vai ser muito importante para o estabelecimento do tarô como prática oracular e esotérica se chama Jean-Baptiste Aliette, mas acabou ficando mais conhecido como Eteila, que é o sobrenome dele ao contrário. Em 1770, Eteila escreve um livro sobre como fazer adivinhação com cartas de baralho comum mesmo. 15 anos depois, ele vai escrever sobre como fazer adivinhação com cartas de tarô. Mas a sua maior obra ocorreu em 1788, quando ele cria o primeiro tarô 100% destinado para práticas ocultistas e oraculares, com a intenção declarada de servir para esses fins. Até agora, todos os tarôs que a gente viu não tinham na sua origem esse uso declarado. E também a gente não tinha, especialmente no caso dos tarôs de Marsella,
uma autoria tão fácil assim de ser atribuída. Esse tarô do Eteila não. A gente sabe a data que ele foi criado, por quem ele foi criado e para que ele foi criado. Outra figura importante também francesa para o mundo do tarô foi Eliphas Lévy, que em 1855 escreve o seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, no qual ele descreve os 22 arcanos maiores do tarô e meio que formaliza algo que já estava sendo comentado por aí, que são as atribuições das letras hebraicas aos 22 arcanos maiores e todas as demais referências cabalísticas que ele havia enxergado no tarô. E agora que a gente entrou nessa seara, vale a pena a gente revisar um termo que foi muito usado ao longo dessa aula, mas que não foi explicada a origem dele ainda, que é o termo arcano. Vocês sabiam que o termo arcano só passou a ser utilizado no tarô a partir de 1865? Pois é, gente. Como eu falei, o tarô não nasce pronto. O responsável por cunhar o termo arcano para designar as cartas de tarô foi Jean-Baptiste Pitois. E arcano quer dizer mistério. Na raiz da palavra, arcano vem de arca ou baú. E baús servem para a gente guardar coisas, geralmente coisas que a gente não quer que ninguém mexa, com um cadeado debaixo de 7 chaves. Antes disso, então, era mais comum na Itália ser utilizado o termo trionfi para falar das cartas de tarô. Trionfi, plural de triunfo ou trunfo, no sentido de que havia cartas com mais valor dentro da dinâmica do jogo, e essas cartas então triunfavam sobre as cartas de menor valor. Em francês, o termo que foi utilizado foi uma tradução mais direta, triomphe. Um pouco mais adiante, lá para o ano de 1889, surgem 2 tarôs importantes para a história do tarô. O primeiro deles é o tarô dos boêmios, criado por Papus, ou, pronunciando mais corretamente, Papy, que também era francês. Esse tarô foi baseado no sistema de Eliphas Lévy, mas traz em si figuras egípcias nos arcanos maiores. E os seus arcanos menores são inspirados mais fortemente no tarô criado por Eteila, lá em 1788. O segundo desses tarôs foi criado pelo ocultista suíço Oswald Wirth. Assim como o Papy, ele também se baseia nos escritos de Eliphas Lévy para criar o seu tarô, só que ao invés de buscar inspiração na iconografia egípcia, ele vai resgatar o tarô de Marsella. Então ele refaz os 22 arcanos maiores do tarô de Marsella, adicionando alguns detalhes que estavam presentes nos escritos do Eliphas Lévy, juntamente com as atribuições cabalísticas das letras hebraicas. Um pouco antes disso, para ser mais preciso, no ano de 1888, surge uma ordem de magia, que vai ser muito influente no final do século XIX e no começo do século XX, e vai ser muito importante para a história do tarô. O nome dessa ordem de magia é Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou, em inglês, Golden Dawn. Essa ordem foi responsável por juntar conhecimento ocultista que estava disperso pelo Ocidente, sistematizar e criar cerimônias e rituais.
sistematizando assim o seu ensino e a preservação desses conhecimentos. No comecinho do século XX, ela passa a ser liderada por ninguém mais, ninguém menos do que Arthur Edward Waite. E quem é do mundo do tarô já ouviu esse sobrenome, Waite. Em meados de 1909, a Ordem Hermética da Aurora Dourada tinha no seu quadro de neófitos a Pamela Colman Smith, que era artista plástica. Waite conheceu Pamela e, sabendo dos talentos dela, decide colocar em curso um plano que ele tinha, que era o de criar e produzir em larga escala um deck de tarô que refletisse os saberes daquela ordem de magia. Foi assim que nasceu o famoso tarô Rider-Waite, também conhecido hoje em dia como Smith-Waite. Se tem uma coisa que me deixa possesso na história do tarô, é o jeito que trataram a Pamela. Cara, olha para esse tarô, maravilhoso, filezinho, arte de primeira qualidade. Acredita que o nome original do tarô foi Rider-Waite? Por que não Smith-Waite logo de cara? Rider é só o nome da editora. Por que Rider teve que ter crédito em cima desse trabalho? Waite tudo bem, vai lá, a gente entende, ele comissionou, ele supervisionou. Mas a Pamela pintou carta por carta desse baralho. Se não fosse por ela, esse baralho não teria atingido a popularidade que atingiu, eu tenho certeza. E olha, a Pamela tem uma história um pouco conturbada. Ela nasceu na Inglaterra, filha de pais americanos, sendo que a mãe dela ainda tinha ascendência jamaicana. E aí, por conta do pai ser um comerciante que viajava muito, a Pamela acabou sendo criada por amigos da família. E uma dessas amigas da família de Pamela chamava Ellen Terry, que era uma atriz que morava em Londres. E por conta disso a Pamela começou a ter gosto por essa coisa de teatro, por elaborar figurinos, cenários, etc. E isso está muito presente na arte do tarô Smith-Waite. E além do mais, cara, olha só, tem cartas da Pamela escrevendo para os amigos dela, se queixando que esse trabalho que ela fez para o Waite foi muito trabalho para pouca grana, ou seja, ela além de não receber o crédito, ela também não recebeu o dinheiro suficiente. E ela passou o resto da vida em dificuldade financeira. Imagina só como a vida da Pamela poderia ter sido diferente com um pouco de reconhecimento. Lamentável. Apesar do sucesso incontestável do tarô Smith-Waite, que hoje em dia é o mais vendido, o mais publicado, o mais conhecido e o mais lido no mundo inteiro, parece que o Waite não ficou tão satisfeito assim com o resultado. Alguns anos depois ele procurou um artista chamado John Trinick para fazer um novo tarô. Só que esse tarô nunca foi publicado e nunca houve a intenção de publicá-lo. Ele existe só na forma de quadros relativamente grandes e que são utilizados para fins meditativos e não oraculares. O próximo tarô do qual eu vou falar foi criado por uma figura bem controversa, Aleister Crowley, um ocultista inglês que fez durante um bom tempo parte da Aurora Dourada, mas acabou rompendo com Edward Waite e criou sua própria ordem de magia, sua própria ordem religiosa e filosófica, conhecida como Telemann. Para fazer o seu tarô, Crowley entrou em contato com uma artista chamada Frida Harris. E um projeto que deveria durar apenas 3 meses acabou levando 5 anos para ser concluído. A permuta entre os dois foi: eu pinto o tarô para você e você me ensina magia. Foi isso que disse Lady Frida Harris para Crowley.
O projeto foi concluído em 1943, mas ele só foi publicado como baralho mesmo em 1969, pela primeira vez. E nesse ano, tanto Crowley quanto Lady Frida já haviam falecido. Eles não viram esse tarô ser publicado na forma de cartas. Mas quando o projeto foi terminado em 1943, houve a oportunidade de expor as pinturas que Lady Frida fez para o tarô de Crowley em uma galeria de arte. Isso de fato aconteceu, mas como Crowley era uma figura muito controversa, ele foi proibido de ver a exposição da própria arte que ele comissionou. Duas curiosidades que valem ressaltar sobre o tarô do Crowley. A primeira delas é que ele muda os nomes de alguns arcanos. Por exemplo, o arcano da força, que é conhecido como a força desde o tarô de Marselha, para ele virou luxúria. A justiça virou ajustamento. O mundo virou universo. A segunda coisa curiosa é que as figuras da corte do tarô de Crowley são um pouco diferentes das figuras tradicionais. No lugar de pajem, ele traz princesas. No lugar do cavaleiro, ele traz os príncipes. As rainhas permanecem rainhas e os reis se transformam nos cavaleiros. Ou seja, os arcanos da corte de Crowley são princesa, príncipe, rainha e cavaleiro. O tarô do Crowley é riquíssimo em simbologia, e ele realmente colocou tudo que ele sabia de ocultismo naquelas lâminas. Hermetismo, cabala, magia, inclusive magia sexual. Acho que era por isso que ele era tão controverso. Dentre inúmeras outras disciplinas dentro do ocultismo. E hoje em dia, com a popularização do tarô, com a facilidade da produção de novos decks e com vários artistas se interessando sobre o assunto, tem aí um monte de novos tarôs sendo lançados. Tem até tarô da Hello Kitty, tarô do Game of Thrones, tarô de séries de TV, tarô dos Simpsons, tarô de desenho animado japonês. Tem um monte. Mas no fundo, você precisa saber do seguinte. A maioria desses tarôs vai escolher um desses 3 tarôs como sua principal inspiração. Ou o tarô de Marselha, ou o tarô Smith-Waite, ou o tarô de Crowley. É mais comum escolherem Marselha e Smith-Waite como inspiração. Crowley é muito menos frequente. Mas você vai se deparar com tarôs que são praticamente idênticos ao Smith-Waite, tanto que as pessoas falam brincando que são tarôs clone, em que basicamente o artista trocou as pessoas por gatos fofinhos, simplesmente porque gosta de gatos. Ou então colocou com outro tema, com outra roupagem, por exemplo, o tarô da bruxa moderna, ou o tarô do dia das bruxas, e por aí vai. Mas basicamente, a maioria dos tarôs que você vai encontrar hoje à venda são inspirados nesses 3. Tem tarô do Pequeno Príncipe, tem tarô das plantas, tem tarô das caveiras, tem tarô do vampiro, tem tarô dos dragões, tem tarô para tudo que é gosto. Bom, agora que a gente já está chegando no final da aula, vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo que a gente viu. A origem do tarô, pelo menos naquilo que a gente tem documentado, remonta à Itália no século XV, mais precisamente no norte da Itália, em Milão. Os primeiros tarôs não tinham nenhuma associação esotérica, mística ou ocultista. Foram criados como obras de arte, para presentear nobres em momentos de celebração, usando até ouro na tinta. Com o advento da imprensa, aí sim foi possível criar tarô em larga escala, usando papel, material mais barato, e o tarô se popularizou.
Acabou que em meados do século XVI e XVII, a produção de tarô saiu do norte da Itália e foi para o sul da França, mais especificamente na cidade de Marselha, onde se difundiu bastante, surgiram várias casas de produção de cartas e ele foi produzido em larga escala. Só que o tarô de Marselha não era uma coisa totalmente padronizada, ele tinha uma estrutura que já estava ali se solidificando e cristalizando, mas havia pequenas diferenças de coloração de uma casa para outra, ou de traçado, estilo do desenho. Mas a gente pode dizer que foi lá em Marselha, com o tarô de Marselha, que o tarô adquiriu a forma que ele tem hoje, com os 22 arcanos maiores na ordem que a gente conhece, do louco até o mundo, e com 56 arcanos menores. Só que ainda assim, mesmo com o tarô de Marselha, não havia nenhuma evidência clara de que esse tarô era utilizado para artes divinatórias ou oraculares. Foi lá para o século XVIII, mais especificamente em 1788, com o tarô de Etela, que o tarô começou a ser visto com mais frequência como uma ferramenta esotérica. E aí vieram vários ocultistas depois, acrescentando simbologia com várias teorias, até que em 1909, graças à Ordem Hermética da Aurora Dourada, surge o tarô Smith-Waite, que é o tarô mais popular do momento. E lembra que eu falei para você guardar aquela informação do tarô Sola Busca, que dizia que já lá, no finalzinho do século XV, aquele tarô trazia arcanos menores com cenas ilustradas? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, o tarô Smith-Waite não foi o primeiro tarô a ter arcanos menores com cenas mais ricamente ilustradas. E então, a partir da Golden Dawn, um outro tarô surge, quando Crowley rompe com a Aurora Dourada, ele decide criar o próprio tarô, e aí surge o seu tarô, conhecido como tarô de Thoth, ou também tarô de Crowley. Bom, gente, tem dois motivos pelos quais eu contei toda essa história para vocês. O primeiro deles, acho que dá para perceber, é que eu gosto bastante de falar de aspectos culturais do tarô. Mas o segundo é para passar para vocês essa noção que eu tenho de que o tarô é uma coisa viva. Eu usei essa frase ao longo da aula várias vezes. O tarô não nasceu pronto. O tarô foi se desenvolvendo. O tarô é fruto de um contexto social. Então, é importante a gente saber que a história do tarô não acabou. Tem muita coisa para acontecer ainda. Não tem nada fechado. Inclusive, todas as documentações que foram encontradas até hoje não são absolutamente completas, não são 100% conclusivas sobre quase nada. Tudo pode mudar. Tem coisas novas para serem descobertas ainda. Isso pode mudar completamente a nossa visão sobre o tarô. Então, não levem tão a ferro e fogo nada que vocês aprenderem sobre tarô. O tarô é uma disciplina que está muito envolta em mistério. E está tudo bem que seja assim. As coisas não precisam ser preto no branco. E acho que uma das coisas mais encantadoras no tarô é o fato dele ser subjetivo. É o fato dele dar brecha para a nossa imaginação. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero agradecer muito a todos vocês que investiram seu tempo e seu dinheiro nesse conteúdo que eu preparei. Foi com bastante carinho, com bastante entusiasmo. Então, desejo do coração que isso tenha feito diferença na vida de vocês. Não só por informação, mas sim para espalhar essa ideia de que o tarô é algo vivo, está sempre mudando, assim como a gente está sempre se desenvolvendo. O tarô não é uma coisa estática, ainda tem muita coisa, muito chão para ser percorrido nessa jornada tarológica. Tchau, tchau. Até a próxima.
Então vamos lá, senhoras, senhores e faunos, aprender a jogar o jogo de Tarok com as suas cartas de tarô. Em primeiro lugar, você deve saber que você não vai usar as 78 cartas do seu tarô, você vai usar 62. Quais cartas você vai tirar? São algumas cartas dos arcanos menores numerados. No naipe de paus e no naipe de espadas, você vai retirar o Ás, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, As, 2, 3 e 4 de espadas, fora do baralho. As, 2, 3 e 4 de paus, também fora do baralho. No naipe de copas e de ouros é um pouco diferente. Você vai retirar o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, 7, 8, 9 e 10 de copas fora do baralho, 7, 8, 9 e 10 de ouros também fora do baralho. Agora você tem as 62 cartas que você vai usar no jogo de Tarok. Em segundo lugar, você tem que saber que esse jogo é para 4 pessoas que formam duplas. Ou seja, o jogador número 1 vai fazer dupla com o número 3, que vai estar na frente dele na mesa, e o número 2 com o número 4, que também vai estar na frente dele na mesa. Em terceiro lugar, você tem que saber quais são as cartas mais fortes do jogo, na ordem da mais fraca para a mais forte. Nos naipes de paus e de espadas, a carta mais fraca é a carta de número 5 e a mais forte é a de número 10. Então, da mais fraca para a mais forte, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Em copas e ouros também é um pouco diferente. A carta mais forte desses naipes é o Ás. Então, da mais fraca para a mais forte novamente, a gente tem 6, 5, 4, 3, 2 e As. É de trás para frente. O 6 é a mais fraca e o Ás é a mais forte. Nos arcanos da corte, a ordem vai ser sempre a mesma. O rei é sempre a carta mais forte e o pajem é a mais fraca. Então, pajem é a mais fraca, o cavaleiro vence o pajem, a rainha vence cavaleiro e pajem, e o rei vence todas as outras 3 cartas da corte. Em todos os naipes é igual. Nos arcanos maiores também tem um detalhe. A carta mais forte de todas é o arcano número 21, o mundo. Só que no segundo lugar vem o mago. Ou seja, 21 é a mais forte, o arcano número 1 é a segunda carta mais forte. Para todas as outras, a gente vai pegar a numeração para decidir qual é a mais forte, sendo que a que tem a numeração maior vence as outras. Ou seja, tirando o mundo e o mago, a carta mais forte que vem em seguida é o julgamento. Ou seja, a carta mais fraca é a sacerdotisa, depois a imperatriz vence a sacerdotisa, depois o imperador vence a imperatriz e a sacerdotisa, e assim consecutivamente. A carta do louco é um pouco diferente, segue outras regras que eu vou explicar durante o jogo. Agora que você já sabe então a hierarquia entre as cartas, vamos distribuir as cartas entre os jogadores. O jogador número 1 vai ser quem distribui as cartas, ele vai dar 15 cartas para cada um. 15 para ele, 15 para o jogador 2, 15 para o 3, 15 para o jogador 4 e vão sobrar 2 cartas. Essas 2 cartas que sobram vão ficar para o primeiro jogador mesmo, ou seja, ele vai começar com 17 cartas e os demais com 15. Só que dessas 17 cartas que o jogador número 1 tem na mão, ele vai ter que selecionar 2 que sejam arcanos menores, não podem ser cartas dos arcanos maiores, e vai colocar no montinho do lado dele. Aquelas cartas são dele, mas só que ele só vai poder resgatar no jogo mais pra frente. Então, distribuídas as cartas, o jogador que começa a primeira rodada é o que está à direita do jogador que distribuiu, ou seja, o jogador número 2 que começa. E a mesa vai no sentido anti-horário. A primeira carta que o jogador número 2 tem que jogar é necessariamente um arcano menor, se ele tiver. E o naipe daquele arcano que ele jogar vai ditar o resto da jogada. Vamos supor que ele joga então o 6 de paus. Para poder ganhar a rodada, os demais jogadores vão ter que jogar cartas mais poderosas do naipe de paus, ou então arcanos maiores, porque os arcanos maiores vencem todos os outros naipes. O jogador número 3 então joga um pajem de paus, vencendo o jogador número 2. O jogador número 4 não tinha nenhuma carta do naipe de paus para jogar. Como está no começo do jogo, ele ainda tem bastante arcano maior na mão, então ele joga uma imperatriz, e a imperatriz vence todos os arcanos menores na mesa. O jogador número 1 tinha um arcano maior na mão, mais poderoso que a imperatriz, a roda da fortuna, número 10.
jogou essa carta e venceu essa rodada. Sabe aquelas duas cartinhas que ficaram de lado? O jogador número 1 resgata elas quando ele vence a primeira rodada dele. Então ele pega essas duas cartas e coloca no monte de cartas acumuladas, ou seja, essas cartas não voltam para a mão dele. Ele coloca no monte de cartas que ele ganhou e todas aquelas cartas que estavam na mesa naquela rodada, ele pega e coloca nesse mesmo monte. Então, o jogador que vence a rodada pega as cartas para si e guarda no monte separado, repetindo, elas não voltam para a mão. O jogador que inicia a próxima rodada foi aquele que ganhou a rodada anterior, ou seja, já que o jogador número 1 venceu a primeira rodada, é ele que começa a segunda rodada. E daí ele joga um as de copas. As próximas cartas, então, a tendência é que se joguem cartas de copas. O jogador número 2 tinha ali uma rainha de copas. O número 3, um rei de copas. E o número 4 não tinha nenhuma carta de copas para jogar, e também não valeria a pena, até porque a carta de copas mais poderosa já tinha sido jogada, que era o rei. Então ele joga um arcano maior. Ali ele joga a sacerdotisa. E como ele jogou o único arcano maior da rodada, ele vence e pega as cartas para si. O jogador número 4 então inicia a rodada, abrindo com um 10 de espadas. O próximo jogador joga um pajem de espadas, por enquanto ganhando a disputa. O jogador seguinte, como não tinha nenhuma carta do naipe de espadas, joga um arcano maior, o número 9, o eremita, que ele está na frente. E o próximo jogador tem uma carta muito especial na mão, que é o louco, e ele joga essa carta. E o que acontece agora? Quem ganhou de fato essa rodada foi o jogador número 2, que tinha ali o eremita na mão. Foi o arcano maior de maior numeração posto na mesa. O arcano do louco, por ser o número 0, ele não vence nenhuma rodada, inclusive ele perde para os arcanos menores. Só que o ganhador dessa rodada não vai pegar o louco para si. Ele vai pegar só as outras 3 cartas e vai colocar no seu monte das cartas que ele ganhou. Quem jogou o louco, então, pega o louco de volta e coloca no monte das cartas que ele ganhou até então. Na próxima rodada, quem inicia é o jogador número 2. E vamos aqui dizer que a gente já está nas últimas rodadas, as cartas estão acabando. O jogador número 2 inicia com um 2 de copas. O jogador seguinte já não tem nem arcano maior na mão e nem carta de copas. Então ele vai jogar ali um as de ouros. Entretanto, como a rodada se iniciou com copas, aquele as de ouros não vale nada. Virou um mero descarte, foi uma carta sacrificada. Ele teria que ter jogado no mínimo uma carta da corte de copas ou então um as de copas para vencer aquele 2 de copas ali. O jogador seguinte tinha um arcano maior na mão, o julgamento, e ele joga essa carta. E o último jogador dessa rodada tinha ali na mão um dos trunfos mais poderosos, o mago. Então, o mago, mesmo sendo o número 1, vence do julgamento, e assim ele venceu essa rodada. Terminadas todas as cartas nas mãos dos participantes, ou seja, o jogo vai terminar depois de 15 rodadas, é hora de contar os pontos feitos por cada participante. E aí funciona da seguinte maneira. Os arcanos do mundo, do mago e do louco valem 5 pontos. Todos os demais arcanos maiores, independente da numeração que eles têm, valem 1 ponto cada um. As figuras da corte de maior pontuação são os reis, que valem 5 pontos cada um, seguidos pela rainha, que valem 4 pontos, depois os cavaleiros, que valem 3, e os pajens, que valem 2 pontos. Os demais arcanos menores, os arcanos menores numerados, valem 1 ponto cada um. No final do jogo, cada jogador conta individualmente os pontos que ele fez e soma com os pontos da sua dupla. A dupla que fez mais pontos ganhou o jogo. E agora que você sabe jogar tarot com as suas cartas de tarô, chama os amigos para jogar. Eu só não recomendo chamar um mago. Esse cara é muito cheio dos truques pro meu gosto.